Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é dia 30 de julho e teremos, nessa ocasião, o nosso momento de estudo e reflexão a respeito da Palavra de Deus. Já há algumas semanas estamos conversando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. A oração dominical possui uma estrutura muito fácil de ser percebida e identificada. Essa estrutura possui as seguintes características. A oração dominical começa com uma invocação inicial. Pai nosso que estás nos céus. Depois vem 6 pedidos, 6 solicitações. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É sobre esse terceiro pedido da oração dominical que eu quero meditar, ainda que brevemente, com você nesse momento. Deus, faça a tua vontade. Essa é a oração que o crente deve fazer. É a oração que nós deveríamos fazer com muita frequência. No entanto, muitas vezes as nossas orações são um pouquinho diferentes, porque a gente diz o seguinte: Deus, faça a minha vontade, o meu plano, as minhas ideias, os meus sonhos, seguramente, certamente são o melhor para mim. E aí, em vez de pedirmos para Deus fazer a vontade dele em nossas vidas, a gente fica insistindo para Deus atender às nossas demandas, às nossas exigências, aos nossos pedidos. Não deve ser assim. A oração do crente deve buscar sempre a vontade do Senhor. Precisamos implorar para que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Isso faz-nos recordar de Davi, quando registrou no Salmo 40, no verso 8º, o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Essa bonita disposição de Davi deve ser a nossa também. Senhor, o meu prazer, a minha alegria é fazer a tua vontade. Ó Pai, agrada-me fazer a tua vontade e não a minha. A oração sempre começa com Deus, com a sua glória, com o seu poder e não conosco. O que Deus fez por nós em Cristo precede e excede tudo aquilo que Ele faz por nós em nossas necessidades diárias. Orar, seja feita a tua vontade, é se rebelar contra o pecado, é se rebelar contra uma sociedade injusta, indigna e que quer de toda forma impor o fato de que o pecado deve ser tolerado, ele não pode ser evitado. Orar para que a vontade de Deus seja feita é orar para que a vontade de Satanás seja desfeita. Repito, aliás, essa frase é do pastor John MacArthur Jr., um pastor norte-americano. Orar para que a vontade do Senhor seja feita é orar para que a vontade de Satanás seja desfeita. Enquanto que a vontade de Satanás é para que as pessoas se comprometam com a imoralidade, com a injustiça, com a segregação, se a vontade de Satanás é essa, orar para que a vontade de Deus seja feita é orar para que todas essas coisas ruins, para que tudo isso seja desfeito em nome de Jesus. O escritor C.S. Lewis, um escritor britânico, certa vez fez uma afirmação muito curiosa e também muito séria. Ele afirmou o seguinte: só existem 2 tipos de pessoas no fim. No final de todas as coisas, só existirão 2 tipos de pessoas. A primeira classe de pessoas são aquelas pessoas que disseram para Deus: seja feita a tua vontade. A segunda classe de pessoas
são aquelas pessoas a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Estão no inferno, perecerão eternamente aquelas pessoas que sempre desejaram apenas a própria vontade. A terceira petição da oração do Pai Nosso leva-nos a considerarmos algumas coisas sobre a oração. A oração é o retrato da alma, é a nossa identidade espiritual, é a impressão digital do cristão. A maneira como oramos, seja aquela que fazemos na igreja publicamente, ou a maneira como oramos no nosso quarto, a nossa oração diz muito sobre nós e diz muito sobre a nossa compreensão a respeito de quem Deus é. A respeito dessa relação entre oração pública e privada, é curioso observarmos que quanto mais valorizamos a oração pública em detrimento da oração privada, mais estamos buscando a aprovação dos homens. Às vezes as orações públicas são muito elaboradas, sofisticadas, muito corretas do ponto de vista gramatical, cheias de palavras bonitas, e às vezes as orações privadas são extremamente incoerentes, emocionais, desordenadas. Ao refletirmos sobre a oração, surgem algumas interrogações. Em primeiro lugar, por que é tão difícil orar? Você já pensou nisso? Por que é tão difícil orar? Todo cristão já teve uma boa experiência ao orar. Todo cristão sabe que a oração faz bem. Sendo assim, espera-se que a gente queira orar. No entanto, isso nos leva a considerarmos um paradoxo. Quando chega o nosso tempo de oração, sentimos uma estranha indisposição. Aliás, quem faz essa observação é o pastor John Stott, um pastor anglicano já falecido. E aí ele propõe uma pergunta e logo em seguida oferece uma resposta. Qual é a razão para esse paradoxo ilógico de saber que orar faz bem e de sentir certa indisposição para orar? A resposta do pastor episcopal é a seguinte: não tenho explicação para ele, senão o diabo. Não tem explicação para isso, senão considerar a atividade de Satanás. Ele sabe que a oração é o maior segredo da vida cristã e está decidido a impedir-nos de orar, se possível. A oração é difícil porque Satanás quer lutar contra nós a fim de que a gente não ore, porque ele sabe que a oração nos fortalece, a oração nos ajuda, a oração nos dá resiliência, a oração nos dá confiança, a oração e a confiança no Senhor nos dá ousadia, coragem. É difícil orar porque Satanás não deseja que a gente ore. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte: quando a gente pede para Deus fazer a vontade dele, a gente, ao mesmo tempo, está desistindo da nossa própria vontade. Quando a gente pede para que Deus faça a vontade dele, a gente está dizendo o seguinte: Senhor, eu creio que a vontade do Senhor é melhor, ela é perfeita, ela é muito mais adequada do que a minha. Eu gosto muito de algo que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior. O reverendo José Borges foi um dos grandes pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil na primeira metade do século passado. Também trabalhou, exerceu seu ministério em partes da segunda metade do século passado. No entanto, esse texto foi escrito no ano de 1948. E aí ele disse o seguinte: pedir não é impor. Se a oração fosse uma fórmula cuja aplicação desse resultado infalível,
o mundo seria governado não pela sabedoria de Deus, mas pelo capricho das criaturas e principalmente pela sua grande ignorância. Porque Deus diz não para seus filhos, porque Deus diz não para nós, porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é o melhor para nós. Não obstante a gente achar o contrário, a gente achar que aquilo sim era bom para nós. Me recordei aqui de algo que li e que saiu da pena de Machado de Assis. Escrevendo Dom Casmurro, Machado de Assis descreve um pouco das angústias do principal personagem do livro, o Bento. A mãe do Bentinho fez uma promessa de que ele seria padre e que ele iria para o seminário. No entanto, Bentinho se apaixonou pela Capitu e não desejava a vida sacerdotal. E aí ele, conversando com um personagem chamado José Dias, falando que ele não queria ir para o seminário e que ele pedia para que a mãe não o forçasse a ir para o seminário, ele disse uma coisa muito curiosa: pedir, peço, mas pedir não é alcançar. Pedir, peço, mas pedir não é alcançar. Toda vez que a gente pede alguma coisa, a gente não tem certeza se a gente vai alcançar aquilo. Todavia, quando a gente pede para que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, para que a vontade do Senhor seja feita na terra, nos céus, para que o governo do Senhor, para que a vontade do Senhor tome conta de tudo, essa oração será sim atendida. Essa oração será sim ouvida pelo Senhor, e essa oração vai certamente glorificar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. O grande desafio dessa passagem bíblica é conscientizar-nos de que a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa vontade. E a gente deve desejar a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Eu gostaria de orar com você para encerrar essa breve reflexão. Pai querido, louvado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como nos céus. Ó Deus, ajuda-nos a desejarmos o desejo do Senhor, a querermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fortaleça, ó Deus, a vida de todos aqueles que terão acesso a esse material, que sejamos abençoados e fortalecidos pelo Senhor. É a nossa oração e a fazemos no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.